Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Olá, meus amigos, olá você que acompanha a TV Sim, aqui em Linhares, canal 16.1, toda a região norte, São Mateus, Colatina, na Grande Vitória, também o nosso sinal aí para todas as cidades da Grande Vitória, e para o sul do estado, através do nosso sinal de Cachoeiro, de Itapemirim, canal 16.1. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente sempre traz aqui um tema relevante, um tema bacana para a gente conversar um pouco. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Estou aqui recebendo o deputado Danilo Baiense para falar um pouquinho sobre segurança pública. Ele que trouxe para Linhares nesta semana uma audiência pública justamente em função da preocupação com o aumento dos casos de violência, sobretudo de homicídios aqui na região. Deputado, bem-vindo. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Um prazer muito grande estar aqui, né? Estamos sempre à disposição e para falar sobre segurança é a minha área, né? Afinal de contas, muitos anos na segurança pública do Estado do Espírito Santo, passei por todas as delegacias praticamente, todas as superintendências, apurei crime aí nos 78 municípios, com um pouquinho mais de 20 mil prisões durante a minha carreira. Quantos anos de Polícia Civil, doutor? Foram 33 só. 33 anos de Polícia Civil. O senhor começou, estava me dizendo, como escrivão, né? Na Polícia Civil eu entrei em 1986 como escrivão de polícia e em 1989 delegado de polícia. Rapidinho, então foi pouco tempo ali como escrivão, já galgou o cargo de delegado. Mas né? foi bom porque o escrivão, na linguagem aí da polícia, se chama de escravão, porque realmente ele é um escravo que carrega aquilo nas costas, a responsabilidade é muito grande. Então foi muito bom esse aprendizado, né, como escrivão, para depois assumir o cargo de delegado de polícia. Que bacana. Doutor Danilo, eu chamo doutor porque assim, é delegado aposentado, mas a gente tem o costume de chamar o delegado de doutor durante a trajetória. O senhor também, claro, dirigiu muitas delegacias na Grande Vitória, no interior, foi superintendente durante vários anos também. Isso, fui superintendente de polícia metropolitana, especializada do interior. Do interior foi muito interessante porque eu assumi ali em 2011 a superintendência de polícia do interior e nós tínhamos um problema muito sério na polícia que era exatamente as carceragens, delegacias anexas às nossas delegacias, inclusive aqui em Linhares. Histórico, né? Nós tínhamos terrível. 32 presídios ainda. Tínhamos conseguido acabar com os presídios da Grande Vitória, mas no interior do estado ainda haviam 32 presídios. E quando nós assumimos, fizemos um trabalho intenso para acabar com os presídios. Esse era o meu objetivo na ocasião. E nós conseguimos em um ano mais ou menos acabar com todos os presídios anexos às nossas delegacias e também passamos para a Sejus a custódia dos presos, né? Além disso, a escolta dos presos. Porque nós acabamos com os presídios, mas ficamos com as escoltas. E era o investigador que tinha que ficar cuidando de preso. Com certeza, ali, né? Eles não tinham mais nem habilidade para trabalhar no serviço investigativo. Porque você vê, você prende uma pessoa, recebe a ocorrência da PM. Você leva esse preso para lá, você tem que tomar conta dele 24 horas. Realmente é um desvio de função e é uma situação lamentável. E isso foi corrigido no estado todo. Foi corrigido no estado, graças a Deus, na nossa gestão, na Superintendência de Polícia do Interior. Hoje, assim, para o pessoal que está em casa, doutor Danilo, entender, deputado Danilo Baiense, como é que funciona? Hoje leva para a delegacia, depois de prestar depoimento e autuado, ele é encaminhado para as unidades? Isso. Quando nós acabamos com os presídios, nós conseguimos construir junto à Sejus, obviamente com o apoio da Justiça, inclusive o desembargador Pedro Valcio Rosa me ajudou bastante, construímos uma portaria 240R. Essa portaria, na ocasião, ela resolvia o problema apenas da Grande Vitória. Todos os presos da Grande Vitória, depois de autuados, eles eram encaminhados para um centro de triagem em Viana.
bacana. Mas depois isso foi ampliado para o estado do Espírito Santo todo, né? Então hoje todas as prisões que são realizadas já tem um local certo para que aquele preso entre, né? Tanto do sexo masculino quanto do feminino. Uma situação mais complexa é com relação à apreensão de adolescente. Aí nesse caso é mais complicado, porque em alguns casos tem que ir para Vitória, em alguns casos tem que ir para Cachoeiro, então esse é um complicador. Mas hoje a situação realmente está mais organizada, muito melhor e bem mais organizada. Doutor Danilo, antes de a gente entrar propriamente dito na questão dessas audiências públicas, que eu sei que o senhor já passou por muitas cidades do estado, levando essa discussão, ouvindo a população, né, a opinião delas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua origem, que o senhor, parece que o senhor nasceu lá em São Torquato, Vila Velha, como é que foi Exatamente, eu nasci no município de Vila Velha, do bairro São Torquato, um local muito violento naquela ocasião. Para você ter uma ideia, o meu pai, ele foi para São Torquato na década de 30, ainda era tudo mangue, ele foi o terceiro morador lá do bairro. E a violência imperava, muito homicídio, não era muito por arma de fogo, mas sim por faca, né? O tráfico de droga era muito grande. Já naquela época? Naquela época, o tráfico era imenso, mas não havia cocaína, havia maconha. Né? Maconha, que era o forte naquela ocasião. E já era um problemão. Já era um problemão. E muita prostituição. Né? Nós tínhamos lá naquele bairro muita prostituição. Então, aos 5 anos, eu já tive um problema sério, porque eu fui vítima de uma bala perdida. Fui atingido na cabeça com um tiro, porque o meu pai prestava serviço para Chocolates Garoto e ele foi para receber um pagamento lá, um dia, salvo engano, numa sexta-feira, e ele me levou. Com 5 anos de idade, quando a gente estava no ponto de ônibus, uma confusão dentro de um bar, eu acabei sendo atingido com um tiro na cabeça. Muito sangue, mas graças a Deus sem sequela. Meu pai ficou muito preocupado, né, dali direto para o hospital, para pontos e fazer radiografia, aquela coisa, mas eu não fiquei com sequela. Mas todos lá em casa começaram a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade vendendo picolé. Você foi engraxate, eu fiquei sabendo? Eu comecei vendendo picolé e vendendo picolé daquela forma. Tinha um terreno muito grande, cercado de ripa, como eu era muito pequeno, não podia andar na rua. Então eu vendia pela cerca. Eu vendia pela cerca. O cliente chegava, você entregava. Exatamente. Ali já... Mas eu vendi picolé, vendi laranja, vendi banana, vendi cocada, vendi bala em sinal, fui lavador de carro, engraxate muito tempo, fiz muita pipa para vender, fiz muito balão para vender e outras coisas, né? Até que eu comecei a trabalhar empregado com 10 anos e a carteira assinada aos 14 anos. Uma história de vida, delegado, deputado, né? Que a gente sabe que, assim, a gente vê a realidade de hoje, muitos jovens, né, que também vieram de uma origem humilde e que infelizmente acabaram indo para a criminalidade, que é um outro Perdi muitos terrível, colegas, né? Muitos colegas de infância foram assassinados, entraram para o crime, foram assassinados, alguns tornaram-se assaltantes de banco e acabaram morrendo muito cedo. Bom, imagino que isso aí também te despertou para estudar e buscar uma profissão. O meu pai não deixava mole, ele não dava mole, pegava no pé. Tinha que estudar de qualquer maneira, não tinha outra opção. Tinha que estudar. Ele nos ensinava, né, sempre nos orientou, né, nesse sentido, e ele tinha suas técnicas para fazer com que a gente estudasse. Né? Tá certo. Então ele colocava a gente para capinar, às vezes no terreno dele, e quando você via a mão toda pocada de calo, peraí, estudar, né? Essa aí não dá para mim. Né? Tem uma irmã minha que ela é assistente social, é formada em administração, foi secretária de Ação Social do Estado, e essa minha irmã, por exemplo, numa ocasião, ela quis desistir. E a minha mãe conversou com ela com jeitinho e tal, e coisa, mas falou: minha filha, se você quiser desistir, não tem problema. Mas você vai ser uma lavadeira, não existe máquina de lavar roupa, nem se falava nisso. Era você vai ser tudo uma na mão lavadeira. ali, Deu logo uma trouxa ou duas para ir treinando, tá certo? E ela desistiu, continuou os estudos, né? Hoje ela está com 87 anos, né? Mas tem uma série de cursos superiores, como o pastor Derli Baez, né? Que é meu irmão. Meu irmão tem 7 cursos superiores. Que bacana. A família de quantos irmãos? Olha só, minha mãe teve 16 gestações. Nossa, eu sou caçula, mas nasceram 11. Né? Depois perdemos 2 irmãs, né? A última faleceu em 1956 e dos 9 que restaram, todos vivos. A mais velha com 91 anos e eu sou caçula. Que bacana. Aí um pouco da trajetória do deputado Danilo Baez, né? Que se aposentou em 2019 como delegado de polícia, rodou o Espírito Santo todo, conhece bem Linhares, região, e trouxe nesta semana, deputado, essa audiência pública para ouvir a comunidade sugestões sobre, e as queixas também, sobre o índice de violência. Nós temos aqui um alto índice de homicídios.
homicídios, né? Linhares, ele já teve algumas épocas até piores, com muito homicídio mesmo. Eu me recordo de uma época que trabalhou aqui a delegada doutora Zoraides Isabel do Bock, né? Ela já é falecida, inclusive, mas a situação foi muito complicada. Eu também fiz muitas operações aqui em Linhares. Mas o que nós estamos fazendo agora na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado? A partir de 2019, quando eu assumi pela primeira vez a presidência dessa importante comissão, nós passamos a realizar as audiências públicas em loco. Porque você vê, na legislatura anterior, de 2018, 17 e 18, que terminou em janeiro de 2019, foi realizada apenas uma audiência pública para discutir o problema da segurança pública, mas essa audiência pública foi realizada em Vitória, na Assembleia. Então você vê, você tratar de segurança pública, por exemplo, de Linhares, fazendo audiência em Vitória, Linhares é perto, é complicado. Porque as pessoas para se deslocarem para lá, para a Assembleia, é muito difícil. E nós fizemos audiência pública, por exemplo, em São Mateus, eu fiz em Mantenópolis, fizemos em Nova Venécia, fizemos em Cachoeiro, fizemos em Colatina, já fizemos na outra legislatura aqui em Linhares, fizemos em Aracruz, fizemos no norte e no sul, praticamente em quase todas as cidades, porque você fazendo audiência pública, por exemplo, aqui em Linhares, você ouve a micro-região. Então, várias cidades vizinhas são convidadas, né? Então, ali você ouve o juiz, você ouve o promotor, você ouve os representantes da Polícia Civil, os vários atores e também da né? comunidade. Nós fizemos uma audiência pública em São Mateus, a audiência pública começou às 19h05, terminou meia-noite e 20, 5 horas e 15. 38 pessoas fizeram uso da fala. Que bacana. E as pessoas podem sugerir, e a comissão certamente leva isso para ser tratado. Isso. Essas audiências, elas são gravadas pela TV Assembleia, depois é produzido um relatório em cima das reivindicações, né? E essas reivindicações são levadas depois às autoridades, né? Passa pelo colegiado, né? Porque a comissão é composta por 9 membros, né? Passando pelo colegiado, ali saem sugestões, né, saem cobranças, né, para o executivo municipal, executivo estadual, legislativo, também municipal. A quem competir, nós estamos ali para fazer essas cobranças. Nós fizemos agora no primeiro semestre uma audiência pública em Colatina e discutimos a segurança pública do Noroeste. Na semana seguinte, foi montada uma grande operação, Polícia Civil, Polícia Militar e outros órgãos, e 25 prisões foram realizadas, né? Inclusive uma submetralhadora foi apreendida. Então isso é muito importante, porque quem sabe do problema da sua cidade é exatamente quem ali reside. Então você tem que dar voz a essas pessoas para que elas se sintam empoderadas, né? E para que a voz delas possa ecoar. O senhor não acha que as políticas públicas relacionadas à segurança muitas vezes são colocadas sem que se ouçam essas pessoas? Com certeza. Já vem eu não tenho dúvida disso. Eu trabalhei na ponta durante muitos anos, quer dizer, 33 anos na Polícia Civil, realizei aí mais de 20 mil prisões, obviamente com meus parceiros, né? A minha equipe trabalhando junto, né? Mas nós mesmos ali, muitas das vezes não fomos ouvidos, né? Por quem toma a decisão, né? E às vezes uma coisa tão simples, mas quando você não ouve a ponta, é um complicador. Fica difícil trabalhar. Vou te dar uma sugestão. Uma sugestão não, vou te contar até um caso interessante. Eu fui delegado de Piúma em 1990, 91. Nós construímos a melhor delegacia do estado naquela ocasião, né? Conseguimos recursos junto à prefeitura, junto ao estado, mas quem obviamente coordenou isso foi a Secretaria de Justiça aqui na ocasião do estado. Quando a delegacia ficou pronta, com cubículos inclusive, tinha, salvo engano, 6 cubículos grandes, puseram as grades, mas não fizeram a entrada, por exemplo, para a marmita do preso. Então o policial, para levar a alimentação para o preso, ele tinha que abrir a porta. Olha o risco de sair todos os presos. Também não usaram o aço, por exemplo, o aço ideal. As pessoas cortavam aquilo com muita facilidade. Isso era muito comum na época. Muito comum. Mas por não ouvir a ponta, às vezes você toma decisões equivocadas. Fazia o que dava na cabeça. Exatamente. Deputado, a gente nota que o perfil das vítimas, a gente fala de homicídio, gente, porque Linhares, infelizmente, nós temos aqui o bairro Nova Esperança, um bairro de periferia. Só neste ano foram 8 homicídios. E a maioria jovens ali, 17, até os 39 temos vítimas também, mas a maioria ali entre
14 e 29 anos. Isso é preocupante, né? É preocupante, mas o que ocorre? Hoje, por falta de políticas, né, e por falta de estrutura familiar, os nossos jovens, eles têm entrado no mundo do crime muito cedo. Muito cedo. Nós temos feito ali alguns levantamentos onde você vê que na faixa de 15 a 17 anos são registrados os maiores números de homicídios, principalmente lá na Grande Vitória, porque esses jovens são muito afoitos, eles entram para o mundo do crime, né, e fazem um serviço sujo do tráfico. Né? E essa mão de obra, ela é substituída com muita facilidade. Né? Então, quando um jovem daquele morre, já tem mais um monte na fila para começar e exercer aquela atividade deles. Agora a gente sabe que por trás deles tem uma coação também, né? Com certeza, mas eles acabam morrendo em idade muito tenra por entrar exatamente no mundo do crime. Existe coação e existem jovens muito afoitos. Eu já aprendi jovem de 14 anos comandando uma quadrilha imensa de adultos, inclusive com adultos presos no sistema prisional lá no Xuri, no complexo do Xuri. Então, realmente, isso ocorre. Deputado, o senhor é o presidente dessa comissão, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, uma comissão que tem um trabalho, assim, difícil, a gente sabe disso. Nessa semana a gente viu, infelizmente, aquele confronto lá em Vitória, né? A resposta tinha que ser dada, né? E a gente, infelizmente, essas informações acabam, assim, muitas vezes surgindo de várias formas, mas, enfim, o combate ao crime acaba por ser muito letal em alguns momentos. Mas, enfim, é algo que precisa ser trabalhado para ser resolvido, né? Exatamente. Eu ali, inclusive, fiz uma fala na Assembleia hoje parabenizando o trabalho da Polícia Militar naquela operação. Você vê, aqueles elementos estavam fortemente armados, inclusive com uma granada. Essa granada foi detonada depois, né, pelo grupo de operações especiais da Polícia Militar, mas essa granada ela poderia ter causado um dano muito grande, não somente aos policiais, como também à população. Dúvida, a comunidade. E você vê em muitos trabalhos de inteligência que a gente realiza na polícia, eu já tive muitos casos desses, onde o cidadão, às vezes ele determina a execução de várias pessoas que estão ali envolvidas no crime com ele. Eu tive caso aí do cidadão ele acompanhar na interceptação a execução. Ele queria ouvir a vítima implorando e sendo executada. Olha o nível e dizendo nas interceptações o seguinte: preso ninguém me leva, eu só vou morto. E é desse jeito. Infelizmente, isso ocorre. Eu, na minha teoria, bandido bom é bandido preso, não morto. Razão pela qual eu prendi tanta gente, né? Porque eu quero que ele pague pelo que fez e possa ter até uma chance, né, de se recuperar. Agora, a gente sabe que em termos de legislação casos, tem que mudar exatamente, muita coisa. Mas em alguns casos não tem jeito. A legislação nossa é muito ruim, ela é muito fraca. Obviamente que no confronto direto não há o que se questionar, né, numa situação dessa. A legislação é tão ruim que hoje você vê a política do país é soltar. Nas audiências de custódia, são soltos aí, vamos colocar para você, a cada 100 prisões são feitas aí numa semana ou no final de semana, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e guardas municipais, 40 a 60 são soltos na audiência de custódia. Eu recebi agora essa semana no meu gabinete lá, um pastor levou um rapaz lá para ver se eu ajudava a tirar um documento, que ele não tinha documento nenhum, já veio corrido de Roraima para cá. Ele foi preso agora recentemente, lá em Cariacica, foi autuado em flagrante como morador de rua, sem endereço fixo, foi autuado. Com ele foram apreendidos mais de 300, entre pinos de cocaína, papelotes de cocaína, buchas de maconha e outros entorpecentes, mais de 300 fora dinheiro. Ele foi preso de noite, para a madrugada, o flagrante terminou na madrugada, no outro dia de manhã ele foi para a audiência de custódia e foi solto. Então isso é lamentável. O que o senhor acha disso que está se discutindo no STF, de descriminalizar a posse e o uso de droga, maconha, né? Eu acho lamentável, porque a porta de entrada é a maconha. As pessoas começam por ali, vão entrando em drogas de maior potencial ofensivo, inclusive, que é causando dependência física e psíquica, né? Então é muito lamentável. E você sabe que no mundo do tráfico de entorpecente, as pessoas matam, os traficantes, eles matam por nada. Eu prendi um rapaz na Serra, ele matou uma pessoa por 2 buchas de maconha, porque comprou e não pagou 2 buchas de maconha. E deu uma entrevista para a TV dizendo o seguinte: se voltar eu mato de novo, porque ele sabe que a lei do tráfico é essa, não pagou, morre. E parece que o tráfico trata aquele trabalho ali deles como um trabalho mesmo, eles é um ofício. Eles tratam como um trabalho. Infelizmente, alguns governantes também dão um apoio. Você vê o nosso ex-governador da Bahia,
né, que agora é ministro, ele diz que essas pessoas, que o tráfico, ele dá emprego para um monte de jovens. Nossa, é lamentável ouvir isso de um cidadão, né, que foi, inclusive, governador de um estado. Tá jóia. Deputado Danilo Baiense, nosso convidado de hoje nesse bate-papo, falando sobre a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, trouxe para Linhares uma audiência pública nesta semana, ouvindo a população sobre as sugestões, né, para a melhoria da segurança pública do Espírito Santo. A gente faz um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Minha gente, estamos de volta com o nosso segundo bloco do bate-papo das 6 de hoje. Hoje recebendo o deputado Danilo Baiense, falando um pouquinho sobre a segurança pública. Ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado no Estado do Espírito Santo, essa comissão da Assembleia Legislativa. Deputado, a gente falava das audiências, né, e a participação popular. O senhor falou que teve uma audiência em São Mateus que foi até meia-noite, né? 5 horas e 15 minutos de audiência. Ela começou às 19h05, terminou meia-noite e 20. E é interessante que a população ela quer ser ouvida, né? Isso que eu acho. Quer ser ouvido. E às vezes acontecem coisas interessantes. Eu me recordo numa audiência no Sul, nós fizemos, salvo engano, foi em Presidente Kennedy, não é isso, Rafael? Presidente Kennedy. Nós estávamos no auditório, várias pessoas chegando, era numa quinta-feira, e chegou um cidadão com um embrulho de presente embaixo do braço. E eu falei, esse cidadão deve estar indo para um aniversário, viu essa audiência e resolveu parar aqui para ver o que estava acontecendo. Mas as pessoas foram se inscrevendo para falar, e em um determinado momento aquele cidadão também se inscreveu para falar. E interessante que aquele embrulho era um presente para mim, uma placa, porque eu prendi esse cidadão no passado, no tráfico de entorpecentes. Olha só. E hoje ele é um produtor bem sucedido, né? E foi lá para fazer o agradecimento dele. Obviamente fez as suas reivindicações, mas fazer o agradecimento por havermos tirado naquela época, oportuno, tirado do crime, né? Fizemos o nosso trabalho. E ele mudou de vida, né? Recuperou, mudou de vida. Que mas bacana. Isso eu acho que é muito importante que ocorre nessas audiências. Doutor Danilo, o senhor trabalhou na Polícia Civil em décadas muito distintas, 80, 90, 2000, até 2019 o senhor foi delegado de polícia. Exatamente. Né? Realidades assim muito diferentes, porque o crime ele foi... enfim, exatamente, se adaptando às situações. Você vê, antes da Constituição, até a própria polícia ela não tinha recursos. Então se trabalhava muito na ignorância. Você vê que havia muitas denúncias, né, com relação a maus tratos com os presos, porque realmente usavam meios arcaicos, né, para se levantar um crime. Mas foi evoluindo, né? A partir de 2003 foi instalado aqui em Vitória o Guardião, mas eu comecei a fazer interceptações já antes disso. Eu comecei a fazer interceptações aqui em 2000 para 2001, mas só que era também muito precário. Você tinha que ter uma sala com gravadores pequenos, né? Uma pessoa sentada 24 horas ali naquela sala, o telefone tocava, tinha que ligar a fita, era um negócio realmente lamentável. Complicado. Agora, depois de 2003, né, com o Guardião que foi instalado aqui na Secretaria de Segurança, então nós tivemos realmente uma importante ferramenta. Tanto é que muitas das vezes você prendia o cidadão, você não queria nem ouvi-lo, porque você tem tudo já gravado, então não adiantava, porque certamente ele ia te contar um monte de mentira, demandar um tempo muito grande ali com você, né? Então, olha só, meu filho, reserva o direito de falar em juízo, porque o que eu queria saber de você, você já me falou, eu tenho. E, obviamente, tem outras ferramentas muito importantes, como, por exemplo, agora o cerco eletrônico. Né, eu queria que o senhor comentasse isso, tem ajudado, né? Ele tem ajudado, mas ajudado e muito, porque o cerco eletrônico, ele tem uma série de ferramentas dele. Essa semana, eu recebi um pedido de uma pessoa para tentar liberar um veículo. Olha só, o cidadão, ele tem um local que ele faz tratamento de dependentes químicos. Ele com 2 veículos, um veículo em péssimas condições, não tinha condições de andar, e o outro veículo em condições de andar emplacado, e esse em péssimas condições, inclusive com emplacamento atrasado. O que é que o cidadão fez? Ele tirou a placa do veículo, que estava lá parado, que estava com o emplacamento em dia, e colocou no outro veículo. E foi para fazer uma doação de sangue. Foi com algumas pessoas para fazer uma doação de sangue. Quando ele passou no cerco eletrônico, o cerco detectou que aquela placa não era daquele veículo, sim, um veículo de outro modelo. E acionou de imediato a Polícia Militar. Então ele foi pego e acabou sendo autuado em flagrante no artigo 311 do Código Penal. Responde criminalmente. Claro, que é adulterar sinal identificador de veículo automotor, componente ou agregado. Foi autuado e preso. Olha que situação, né, gente? Deputado, nessas audiências, quais são as principais queixas, né? O que a população traz para embasar?
A população, ela cobra de tudo, mas ela começa no efetivo. O efetivo da Polícia Civil e efetivo da Polícia Militar. A Polícia Civil, em 1990, há 33 anos, ela tinha 3.821 policiais. 1990. 1990, 3.821. Em 2019, agora, nós estávamos com 2030. 2019. Mas a população pulou de 2.400.000 habitantes para 4 milhões. Então nós teríamos que ter evoluído de 3.821 policiais para um pouco mais de 6 mil. Um pouquinho mais de 6 mil. Quer dizer, isso o que tem gerado? O fechamento de delegacias. Então esse é um dos grandes problemas que eles reclamam. Se você for na Grande Vitória, a delegacia do centro, que era do lado do Palácio, fechada. Jucutuquara fechada, Maruípe fechado, São Pedro fechada. Você vai para Serra Sede fechada, André Carlone e Novo Horizonte. Restou uma delegacia distrital. Vila Velha, desde que eu entrei na polícia, em 1986 para cá, fecharam 8 delegacias. Né? Nós até recentemente, agora o delegado aqui de Santa Teresa, que é uma regional, ele respondia por Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque Canaã. O delegado de Una, que é uma cidade complicada lá em cima, na divisa com Minas, ali no Caparaó, e Una, ele estava respondendo por Iuna, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e uma outra cidade. Como é que dá conta? Não dá conta. Você vê, em 2012 eu fiz uma operação lá em cima em Una, eu aprendi quase 400 armas, eu fui com 200 homens lá para cima, aprendi quase 400 armas. Então, essa é a primeira reivindicação, tanto o efetivo da Polícia Civil, quanto o efetivo da Polícia Militar. A Polícia Militar hoje tem um déficit de 3.400 homens aproximadamente. A Polícia Civil, no governo passado, né, lá em 2018, né, o Paulo Artug, ele abriu um concurso, um edital para 174 vagas para a Polícia Civil. O déficit era de 1.800. Ele abriu um concurso para 174. Não dava nem 10%. Para todos os cargos da Polícia Civil. E esse concurso começou a andar. E a gente, a partir de 2019, eu comecei a cobrar do atual governo, né, melhorias. E o que ocorreu? Em 2020 veio a pandemia. Aí o concurso parou. O concurso parou, mas nós continuamos trabalhando em cima do governo. Eu apresentei um projeto de lei transformando os concursos da área de segurança pública em essenciais, porque o concurso estava parado. Não podia colocar os alunos na sala de aula, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. E com a aprovação daquela lei e a sanção da lei, o concurso foi retomado. Mesmo na pandemia? Mesmo na pandemia. Foi retomado, os alunos foram para a escola e em 2021 nós tivemos uma formatura. E o atual governo de Renato Casagrande nos ajudou bastante, porque ele de 174, ele passou para 400 vagas. Não é o ideal. 1.800... déficit, mas eu tenho que concordar que 400 é melhor do que 174. Sem dúvida. E no dia da formatura, eu conversei com ele, falei, governador, eu gostaria que Vossa Excelência chamasse mais uma turma. Ele perguntou por quê. Eu falei, olha só, vários desses que estão se formando, eles vão pedir exoneração porque já passaram em outros concursos, em virtude dos baixos salários. Abriu uma vacância aí, Então eles vão pedir exoneração. Eu queria que o senhor chamasse outra turma. Ele me prometeu no dia, e eu já anunciei, no mesmo dia ou no dia seguinte, eu anunciei na Assembleia Legislativa, e ele chamou mais 160. Então ajudou bastante. Mas você, dos 560 que nós conseguimos, já baixou 160, já baixaram 160 vagas. Porque muito. 160 já foram embora, tanto dos que aposentaram-se, como, obviamente, daquelas pessoas que pediram exoneração. Mas, por exemplo, o cerco eletrônico é um outro pedido. É um outro pedido em todas as audiências. E houve a ampliação, você vê que houve uma grande ampliação do cerco eletrônico no estado todo. Linhares, por exemplo, a semana passada inaugurou a sala, né, de inteligência, acho que o senhor acompanhou isso, está interligado. Inclusive, deputado, dias atrás, um cidadão que infelizmente acabou morto, um motorista de aplicativo, a polícia conseguiu localizar o carro justamente por esse trabalho do cerco de inteligência. Entendeu? Exatamente. Esse trabalho é um trabalho muito importante porque esse cerco realmente ele é inteligente. Ele consegue detectar um veículo, por exemplo, o cidadão troca a placa do veículo, mas se ele tiver um amassado, se ele tiver um adesivo, qualquer coisa que ele tiver, o sistema detecta e identifica aquele veículo. Então isso realmente é muito importante. Outra coisa que cobraram muito e que cobram muito é com relação aos conselhos tutelares. As delegacias da mulher, também ampliação da delegacia da mulher, ampliação da delegacia de proteção à criança e adolescente. O senhor fez parte dessa comissão? Fiz parte dessa comissão por 2 anos no segundo biênio da legislatura passada. Inclusive, foram mais de 6.500 indicações e alguns projetos de lei. Aliás, a gente estava falando de homicídio aqui, deputado. Linhares, infelizmente, figura entre os municípios com maior número de crimes, né? Abuso sexual infantil aqui na região norte. Exatamente. E você vê, olha só, no interior do estado, a situação, como é o caso de Linhares, a situação ainda é pior do que a capital. Lá na capital,
capital, nós temos uma delegacia de proteção à criança e adolescente, que ela fica ali em Jucutuquara. Eu, estando ainda na Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, no ano de 2020 para 2021, aliás, 2021 para 2022, nós tivemos mais de 3.500 ocorrências de violência contra criança e adolescente, registrado, mas somente na Grande Vitória. Somente na Grande Vitória. Com uma única delegacia, com 8 policiais. 2 policiais por município. A Serra tem mais de 500 mil habitantes, só 2 policiais. Vila Velha, 500 mil habitantes, 2 policiais. Cariacica, quase 500 mil habitantes, 2 policiais. Aliás, para Cariacica e Viana. E Vitória, que é a capital, somente 2 policiais. Mas o interior, eu digo que é pior, porque no interior, por exemplo, como é o caso de Linhares, nós temos aqui uma delegacia de proteção à mulher. A doutora Silvana é a responsável. A delegacia de proteção à mulher, essa delegada, ela responde também pela DPCA e também pela Delegacia de Proteção ao Idoso. Não vai dar conta. E nós só temos 13 locais no estado do Espírito Santo que nós temos essas delegacias, que são onde existem os plantões. Os outros locais, realmente, eles ficam à mercê, né, do atendimento de uma delegacia distrital. Por exemplo, Soretama, Rio Baranal, desemboca aqui em Linhares. Desemboca tudo em Linhares. Não tem jeito. Desemboca tudo em o Linhares. trabalho acumula. E estamos conversando com o deputado Danilo Baiense, falando um pouco sobre o trabalho da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, nesse bate-papo das 6 de hoje. Nesta semana, a comissão esteve em Linhares, ouvindo a população, uma audiência pública realizada na quarta-feira na Câmara de Vereadores. Deputado, bom, a gente sabe também que o Estado, até para resolver esse problema dos flagrantes, o senhor falou, o baixo número de delegados, tem a questão dos flagrantes. Mas isso tem sido, muita gente tem reclamado também, né? Olha só, pela experiência que eu tenho no trato, né, com o trabalho de segurança pública, eu vejo como um péssimo negócio o teleflagrante. É um péssimo negócio o teleflagrante. Olha só, eu fiz muitas operações, inúmeras operações do Estado, eu fiquei no homicídio 7 anos, né, divisão de homicídios em Vitória, fazendo operações praticamente todos os dias. Na Superintendência do Interior, nós fazíamos operações todos os dias, né, em alguma região do interior do Estado, inclusive com uma das operações, nós fizemos 168 prisões num dia só. Olha só. 168 prisões. Dessas 168, 10 prisões eu fiz como se fosse um teleflagrante. Mas foi a exceção e não a regra. Exceção e não a regra. Hoje a regra é o teleflagrante. Então, olha só, nós estamos em Linhares. Se você chega aqui à noite, num sábado, domingo ou feriado, nós vamos ter ali 2 ou 3 policiais de plantão. O delegado vai estar em Vitória, o escrivão vai estar em Vitória. O desfecho dessa operação nunca é o mesmo, o desfecho do flagrante nunca é o mesmo. Sem contar que algumas situações têm acontecido de uma situação, de ficar em situações realmente difíceis. Vou te dar um exemplo que aconteceu agora recentemente, há um mês e pouco, em Itapemirim. A Polícia Militar levou um cidadão preso e entregou na delegacia de Itapemirim. Haviam 2 policiais somente, um atrás para receber a ocorrência da PM e um na frente para registrar os boletins de ocorrência. Enquanto esse policial que estava atrás recebeu a ocorrência levava o preso para a carceragem, ele rendeu o policial, tomou a arma, atirou contra o policial e na fuga acabou sendo morto. Meu Deus. Tá certo? Então você vê, o desfecho é outro. Nós tivemos um caso aqui em São Mateus, onde um cidadão de Vitória, ele fez um negócio com uma outra pessoa, o empresário de Vitória fez um negócio com outra pessoa, e ele fez um pagamento para essa pessoa e cedeu, através de um contrato, um veículo, baú, para que essa pessoa trabalhasse por um prazo, salvo engano, de 6 meses. Essa pessoa desapareceu com o caminhão e ninguém achava, já há mais de ano ninguém achava o caminhão. Esse cidadão conseguiu registrar a ocorrência, né, por apropriação indébita e foi para o sistema. O veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal aqui em São Mateus. Foi apreendido pela manhã, a ocorrência foi levada para a regional, através do teleflagrante. O empresário se deslocou de Vitória e veio junto com o advogado para São Mateus. Para buscar o caminhão. De manhã cedo. Isso de manhã cedo, por volta de 8, 9 horas da manhã. A ocorrência teve um desfecho depois das 20 horas. Nossa, quase 12 horas depois. Uma coisa seria... E o caminhão foi entregue exatamente para quem se apropriou. E o proprietário do caminhão não teve de volta o seu bem. Hein? É um desfecho lamentável. Eu já atendi muitas ocorrências de um flagrante, às vezes simples, de uma delegacia, onde ali você tira muito mais coisas do que aquele flagrante. Eu recebi de uma senhora, até na superintendência, recebi uma senhora que foi lá me reclamar que o marido tinha ameaçado, tinha agredido, né? E a gente começou a conversar com aquela senhora, conversar, e eu coloquei para ela que para que ele conseguisse realmente ficar preso, a coisa tinha que ser mais grave um pouco, tá certo? Ela começou a me entregar uma arma que ele tinha, e onde estava, e aí, pronto, um homicídio que ele cometeu. Então eu fui lá, prendi o cidadão, apreendi a arma de fogo,
Quando ela resolveu voltar atrás, já não teve mais jeito. Não teve mais jeito. Nesse quesito, o teleflagrante não funciona, porque aí o profissional, o delegado, não tem como. Ele não tem contato. Você, olha só, você faz um curso, como eu fiz vários cursos de técnica de interrogatório. Sim. Me diz, como é que você interroga o cidadão à distância se você vai saber se o cidadão está mentindo ou não? É difícil, não tem lógica, né? Gente, nós vamos fazer mais uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo das 6 de hoje, conversando com o deputado Danilo Baiense, que trouxe para Linhares nesta semana a audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa. Uma rápida pausa, voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje, do Bate-Papo das 6, falando sobre segurança pública, os desafios da segurança pública aqui no Espírito Santo. Eu estou conversando com o deputado Danilo Baiense, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que veio a Linhares nesta semana ouvir as sugestões da população sobre esse problema, né? A questão da segurança pública. Deputado, a gente sabe que a violência contra a criança e adolescente, eu falava no outro bloco, né, que o senhor fez parte dessa comissão de proteção à criança e adolescente. Infelizmente, os crimes de abuso sexual, estupro de vulnerável, o número é altíssimo no nosso estado. O número é altíssimo. Em 2021, nós tivemos 299 partos de meninas de 10 a 14 anos. Nós tivemos meninas de 12 anos dando à luz ao segundo filho. E tivemos meninas de 14 anos dando à luz ao terceiro filho. Então você vê que todas essas crianças, todas essas meninas, elas foram vítimas de estupro. Uma criança de 10 anos era para estar brincando, era para estar estudando, brincando de boneco, estudando, mas tomar conta de uma outra criança, dar à luz uma criança, realmente é um absurdo. Nós tivemos também naquele ano, aqui no estado do Espírito Santo, 1.070 estupros de vulneráveis. 1.070 estupros de vulneráveis. É muito alto. Mas fizemos um trabalho efetivo, né, trabalhando muito em cima disso, inclusive envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Ministério da Mulher, onde nós tivemos, inclusive, audiência. E o ano passado já houve uma redução. Houve uma redução para 200, mas ainda é muita coisa. É muito alto. 200 é muita coisa. E 99% dos autores desses crimes eles estão dentro de casa ou muito próximos. Ou é o pai, ou é padrasto, o avô, o tio, a tia, o cunhado, o irmão, às vezes. Eu tive casos, que obviamente não foi contra a criança, mas tive casos de estupro do filho cuja vítima foi a mãe. Quer dizer, uma situação que realmente é muito lamentável. Mas preciso fazer algo para que modifique isso. Hoje eu não estou mais à frente dessa comissão, mas nós temos também uma frente de valorização, né, com relação aos conselhos tutelares que são sucateados, e eles não têm papel, eles não têm canetas, não têm telefone, não têm computadores. Você pega em Vila Velha, uma audiência agora que é recente, nós tivemos lá, um conselho tutelar da Grande Terra Vermelha, que tem mais de 100 mil habitantes e muita criança. O telefone deles, eles não passam o WhatsApp, é aquele que apenas recebe só ligação. Só liga e recebe. Sem estrutura nenhuma. Quando pode. O computador é de 2008, o computador, a impressora é de 2008, o telefone fixo, desligado. Então você vê que a situação é lamentável. E essas pessoas recebem apenas um salário mínimo, na sua grande maioria, em todo o estado do Espírito Santo. É algo realmente precisa ser feito. Deputado, lembrando dessas audiências, né, em que a população é ouvida, me passou aqui pela mente assim, por que não o Poder Judiciário também ampliar essas audiências, a Câmara dos Deputados, porque assim, só por força de melhoria na legislação, a gente consegue minimizar um monte de problema desse. Exatamente. Nós fazemos aí uma série de sugestões nessas audiências nossas, mas era muito interessante, né, que os deputados federais, né, pudessem fazer isso, porque afinal de contas, eles têm o poder e o dever, né, de legislar nacionalmente, né, porque tem muitas legislações que nós, embora tenhamos aí projetos importantes, nós não podemos legislar, porque seria um vício de iniciativa. Mas nessas audiências, nós temos convidado juízes, os juízes, os promotores, os comandantes da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar local, né, todas as pessoas também participam dessa audiência, dando as suas sugestões, e alguns projetos de lei que nós não podemos fazer aqui, né, nós temos encaminhado para os deputados federais para ver se alguém se interessa, né, e faz alguma coisa. Um desses projetos, inclusive, que ajudaria muito a população, que não está diretamente ligado à segurança pública, é um projeto com relação à doação
de sangue, né? Nós fizemos um projeto importante com relação à doação de sangue. Você sabe que é um problema seríssimo, né? Eu recebo um pedido de sangue estão sempre todos os dias nós recebemos um pedido que as pessoas precisam de sangue e não tem sangue, Não né? tem. Então nós fizemos um projeto, estudamos a fazendo um projeto para doação a partir dos presos. Nós temos hoje no nosso sistema carcerário aqui mais de 20 mil presos. Hoje deve estar em torno de 22 mil presos. Se 10 mil presos, 10 mil apenas, doarem sangue durante um ano, no final do ano nós temos 4.500 litros de sangue. Vai suprir e para eles também ajudaria, porque reduziria a pena a cada doação 4 dias. Deputado, qual a sua opinião sobre essa integração? A gente tem uma força-tarefa já aqui no Estado, né? Funcionando a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, etc. O que o senhor acha dessa formatação de segurança pública? A integração ela é muito importante. Eu sempre trabalhei com integração, embora não estivesse assim institucionalizado, porque às vezes você estava numa delegacia, numa divisão, numa superintendência, mas sempre fazendo um trabalho conjunto com os colegas. Você vê no crime, eles têm a integração. O traficante, uma quadrilha com outra. Ele se junta com o assaltante assalta para capitalizar o tráfico. Então eles têm a integração. A segurança pública também tem que ter essa integração. Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas municipais têm que trabalhar em conjunto, trocando informações e trabalhando no serviço de inteligência. A Sejus, por exemplo, ela faz um trabalho importantíssimo, porque o trabalho de inteligência da Sejus, ela tem muita coisa que está acontecendo ou está prestes a acontecer vindo de dentro dos presídios. O camarada está preso, mas está claro, eu prendi muita gente, eu já tirei gente de dentro do presídio, do sistema prisional, para trazer e autuar em flagrante junto com o que estava lá de fora. Porque o crime saiu lá de dentro do presídio. Aliás, nessa semana, o senhor me falou de algo aí que me lembrou aqui. Um cidadão preso aqui em Linhares, está no sistema prisional, a Polícia Civil conseguiu descobrir e provar que ele assassinou 2 pessoas e ele acabou confessando esses 2 crimes. Imagina. Isso é muito comum acontecer. Muito comum, é mais comum do que você imagina. E é mais comum ainda essas pessoas de dentro do presídio encomendarem crimes lá de fora e às vezes comandar uma quadrilha grande lá de fora. Quem tem acesso ao trabalho de inteligência, obviamente, checa isso com grande facilidade. Eu me recordo um tempo atrás, eu estava ainda na divisão, hoje policial penal, ele foi assassinado em Nova Almeida. Em Nova Almeida ele foi assassinado, puseram inclusive um bilhete em cima do corpo dele. Isso na sexta-feira. No sábado, eu estava saindo com a família para almoçar, recebi uma ligação, a pessoa me informou quem atirou, quem escreveu o bilhete, onde estavam e quem foi o mandante, de dentro do sistema prisional. Então ali nós montamos uma operação naquele mesmo dia, prendemos todo mundo lá de fora e fui lá dentro do presídio, retirei também o mandante e autuei em flagrante. Gente, olha o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. É muito grande. Deputado, a gente está chegando ao final da nossa conversa de hoje, né? Pudemos aí falar muito sobre a segurança pública, a sua trajetória profissional e, né, a sua origem lá em Vila Velha. Na semana passada nós tivemos em Linhares a formatura dos 50 primeiros guardas municipais que agora portarão arma de fogo, fizeram o curso, inclusive promovido pela Cadepol. O trabalho das guardas municipais no interior também ajuda nesse contexto de segurança? Olha só, e é uma das reivindicações que sai em quase todas as audiências. Desde 2019, essa é uma reivindicação. As guardas municipais, elas fazem um trabalho importantíssimo. Você imagina como seria aquele aquartelamento da Polícia Militar em 2017 se não fosse as guardas municipais? Aqui em Linhares, por exemplo, especialmente na Grande Vitória, que a criminalidade é uma coisa de doido. Então, as guardas municipais, elas fazem um trabalho realmente maravilhoso lá da Grande Vitória e no interior do estado. A Polícia Civil tem contribuído muito também, a Polícia Militar, inclusive com doação de armas. Né, doações de armas para as guardas municipais. Nós fizemos aí de 2021 a 2023, né, do começo de 2021 até o começo de 2023, 850 doações de armas para as guardas municipais. Essa integração é fundamental. É muito fundamental. Bacana, gente. A gente teria muitos outros assuntos aqui para falar sobre segurança pública, deputado, mas o nosso tempo está terminando. Quero agradecer ao senhor pela presença e por trazer essa audiência aqui para a cidade de Linhares. Eu também te agradeço aí a toda a equipe, agradeço a Rede Sim, através do seu presidente, Rui Baromeu, que é um grande amigo, está sempre à disposição. E uma outra ocasião, nós poderíamos conversar sobre os projetos, que são muitos projetos aprovados e muitos que estão em andamento. Mas eu quero colocar à disposição aqui o disco de denúncia, que é o 181. Você que tenha conhecimento de qualquer crime que aconteceu, esteja acontecendo na sua região,
ligue para 181. Também o meu telefone vai ficar à disposição de todos vocês, que é o 27 999690988. O senhor falou do Disque Denúncia, muita gente reclama aqui para o nosso jornalismo, nossa redação, deputado, desse número. A pessoa liga, às vezes o número de perguntas que são feitas, elencadas, incomoda quem está, às vezes, denunciando, mas é necessário, às vezes, né? É necessário para que se tenha uma informação mais precisa, mas quem está denunciando, ela pode ficar tranquila que ela jamais será identificada. Entendi. É impossível identificar. Mesmo que você queira, olha só, eu lá atrás, quando estava na polícia, principalmente na divisão de homicídios, eu queria formalizar, às vezes, uma denúncia para que outros colegas tomassem conhecimento através do Disque Denúncia, e eu queria me identificar como delegado de polícia, mas não posso me identificar. Então as pessoas realmente denunciam e não serão identificadas em hipótese alguma. Pode ligar com segurança. Com segurança. Tá joia. Obrigado, deputado Danilo Baiense, por esse bate-papo. Tá terminando o nosso programa de hoje. Tem reprise neste sábado pela manhã. Domingo à tarde você também acompanhou aí a reprise de todos os programas exibidos ao longo da semana. Continue sempre conosco. Esta é a TV Sim. Esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro.